Quer vender, enviar ou entregar produtos cross-border no Brasil, mas não consegue? A Synerlog ajuda você a cruzar as fronteiras. Somos uma plataforma logística que garante 100% do processo porta a porta de forma segura e simplificada, de acordo com a necessidade de cada cliente. Nossa solução integra toda a cadeia logística, garantindo o desembaraço aduaneiro e a entrega do seu produto em prazo definido. Conhecemos bem a complexa e burocrática estrutura de importações brasileira, o que muitas vezes inviabiliza o comércio. Porém, graças à nossa experiência do mercado e nosso time de especialistas, resolvemos seu problema de forma ágil e segura. Com a Synerlog, você pode vencer esse desafio, seja você um operador logístico, seller, marketplace ou e-commerce. Portanto, se você quer atender o mercado brasileiro com uma alta variedade de produtos vindos de qualquer parte do mundo, somos, sem dúvidas, a melhor opção para a sua empresa. Sim, nós simplificamos. Sim, nós facilitamos. Sim, nós solucionamos, porque somos feitos de conhecimento e diariamente movidos para fazer melhor. Sabemos que desafios são sempre únicos. Então, soluções nunca serão iguais. Para alguns, solucionar é desafio. Para outros, solucionar é negócio. Para nós, solucionar é razão de ser. Simpress. Sim, simplesmente solucionamos. Bom, vamos começar então a segunda rodada do evento As Empresas Futuras da Internet. Nós temos aqui Bruno Ardon, que é cofundador do RAP e sócio da G4 Educação, Alfredo Soares, também sócio da G4, Paulo Correia, CEO da CIA, Rodrigo Figueiredo, vice-presidente da Ambev. Temos como debatedor nosso querido Vitório aqui. Bom, antes de começar aqui, ficou um comentário pendente do último painel do Alexandre Frankel sobre o Web 3.0 e que ele falasse antes de começar rapidinho para a gente não deixar perder o nosso... Posso falar aqui? Só a luz do pessoal... Só vem para cá, para a câmera te pegar. Eu queria compartilhar com vocês, pessoal, tem muita gente perguntando se o Web 3.0 é realidade ou não, né? Tem muita gente falando, não, isso é metaverso, vai rolar, não vai rolar. Queria só compartilhar com vocês um caso. A gente tem feito muitas iniciativas de tokenização de imóveis, de Web 3.0. Ontem, a gente lançou um empreendimento econômico na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Não sei se vocês sabem onde fica no interior de São Paulo. Uma cidade pequena com uma empresa do mercado econômico. Cujo time é União Agrícola Barbarense. É mesmo? Tô sabendo, né? E galera, é o seguinte, a gente fez um evento simultâneo de lançamento, a gente conseguiu com muito custo, e hoje botar gente em evento presencial, a gente botou 100 pessoas numa loja, no evento físico, e 450 pessoas no metaverso, tá? A gente tem um ambiente no metaverso. Só para compartilhar com vocês o resultado desse evento ontem, tá? 16 de novembro, a gente vendeu 147 apartamentos, sendo que grande parte veio do ambiente do metaverso. Então, só um testemunho aqui, né, se ainda tem gente que tem dúvida sobre se é real ou não é real a Web 3.0, então, para mim, é simplesmente uma evolução das redes sociais e já é realidade. A gente tem vários casos reais de resultado comprovado e eu queria compartilhar com vocês esse resultado de ontem, que para mim foi algo realmente surpreendente. A gente vender imóveis no ambiente do metaverso. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Só um ponto aqui. Como é que era? Era uma live, como se fosse uma live, ou era o metaverso? Como é que você tangibiliza o metaverso nesse caso? Foi um lançamento imobiliário. A gente colocou clientes no mundo físico e no metaverso. Então, mas é que eu acho que fica amplo para a galera entender, tipo, botei o cliente no metaverso, pode ser uma live. Não, a gente fez um ambiente, a gente colocou o time de vendas no metaverso, a interação foi feita, ao invés de colocar no chat, foi feito no metaverso e as vendas concluídas no ambiente do metaverso. Então, mas... É surreal. Do setor econômico, hein? Não, então, é que eu acho legal pegar esse exemplo que ele deu, porque é como se fosse uma live, é como se fosse um chat. Então a gente acaba hoje gourmetizando, às vezes, né, a questão do metaverso, mas ele pode ser muito mais simples e funcional. Né? Na CA a gente tem um
grande case do que o WhatsApp faz e impacto dentro da loja física. A cliente está dentro da loja, ela prefere chamar um ajudante pelo WhatsApp do que chamar a pessoa que está ali do lado dela. Ela prefere. Então, acho que tem um pouco desse... Acho que o público, às vezes, vê o metaverso muito como o terreno, o NFT, as coisas, e tem formas muito mais usuais, aí, funcionais, de você explorar o que a gente já tem nos últimos 5 anos, e principalmente na pandemia, de metaverso sendo usado, que é a transação acontecendo, a relação acontecendo, sem ser física, sem ser presencial. Bom, vamos passar a palavra para o Rodrigo Figueiredo da Ambev, que ele está com a agenda apertada, ele precisa ser o nosso primeiro palestrante. Estou aprendendo bastante aqui. Está vendo só? Bom, 10 minutos então, vamos nessa. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite de novo. É sempre gostoso estar aqui aprendendo, vendo as experiências, né? Sempre sai dessas conversas mais rico do que a gente entrou, né? Rico de conhecimento, que é o que importa. Mas eu acho que em empresas grandes como a nossa, que é centenária, né? Uma empresa que está aí há vários séculos, né? Essa questão não é menos importante e não é menos intensa. Esse cara aqui deu a honra para a gente, além de estar conversando aqui acho que há uns 3 anos atrás, né? 2 anos e pouco antes da pandemia, a ajudar a provocar a liderança da empresa, a entender que o que ele falou é fundamental dentro da empresa ter a liderança, né? O Vitório também falou, focada e tendo a coragem de fazer essas mudanças e abraçar a tecnologia, abraçar a questão desse mundo da nova internet como parte necessária do negócio e conectada com o negócio. E lá na Ambev a gente, por ser muito grande, né, eu acho que eu poderia falar de como essa questão da tecnologia da internet está afetando uma área como a área que eu tomo conta hoje de sustentabilidade, né, com as startups que a gente está conectado, com a questão da gente fazer metaverso de floresta, da gente conectar as marcas com esse mundo muito mais moderno, que a gente acaba tendo uma colaboração entre departamentos da empresa que antes não se falava. Então, eu tenho gente do meu time de sustentabilidade falando com o time de marketing e falando com o time de tecnologia para a gente criar um projeto de crédito de carbono na vida real e no metaverso, e tentando fazer tudo isso de uma forma super coordenada. Mas eu acho que vale a pena eu falar um pouco do negócio, do core, né, pegando aqui as expertises dos nossos colegas aqui em vendas, etc. A gente sempre foi uma empresa de vendas, né? Tem as marcas, tem os clientes, a maioria das nossas transações era, até pouco tempo atrás, da nossa empresa para o cliente pequeno ou cliente grande como o Carrefour, o Pão de Açúcar, então é um B2B. E a gente já há 7 anos atrás, antes da pandemia, começou com uma ideia, com uma pequena startup lá dentro, de tentar o B2C, né? Tentar a Ambev vender direto para o consumidor. A gente lançou lá um aplicativo, né, que pouca gente na época conhecida, chamado Zé Delivery, que está aí até hoje. E hoje a gente tem no Zé Delivery mais transações que o iFood, né? Esse cara que conhece bem sabe como esse mercado é um mercado também super competitivo e a pandemia ajudou muito. Mas eu queria voltar ao ponto que precisou ter a liderança da empresa apostando, precisou a liderança ter dentro da empresa esse mindset de criar uma pequena startup lá dentro e botar gente boa, né? Eu falo um pouco mais dessa questão de gente boa, é fundamental para conseguir fazer as coisas acontecerem independente do lugar. E a gente foi aprendendo isso, e as experiências da Delivery levou a gente a entender que o relacionamento que na Ambev até pouco tempo atrás, antes da pandemia, ou seja, 2 anos e meio atrás, era 80% da transação de venda, um vendedor no ponto de venda, no bar, no restaurante, no supermercado, e a gente começou a tentar digitalizar essa transação do vendedor há vários anos, né? A gente foi uma das primeiras empresas no Brasil a usar Palm Top na época, aqueles Palm Tops antigos que tinha as anteninhas, tinha os algoritmos. Depois a gente começou a fazer a parte desses projetos lá atrás de tecnologia. Nosso antigo CEO, que até se aposentou agora, o Brito, lançou dentro da área de vendas uma área que chamava Tech Vendas, né? Isso era quando estava entrando na companhia em 1998, 99, ele criou um negócio lá dentro de Tech Vendas para ajudar a levar a tecnologia. E isso tudo evoluiu hoje para a gente ter 80% das transações de vendas feito com um aplicativo, né? A gente tem um aplicativo, um super aplicativo, que a gente investiu muito dinheiro, botou muita gente boa, né, com a ambição de ser um marketplace para o nosso cliente, né, que a gente faz a nossa transação de venda, mas eu posso vender
até roupa da C&A no futuro, quem sabe, para o garçom, para o pessoal lá, alguma coisa assim, né, que possa levar um treinamento lá dentro do nosso marketplace direto ao consumidor, ou consumidor não, ao nosso cliente. E tudo isso, primeiro, que eu aprendi, precisa de gente boa, né? Não basta ter uma estratégia, não basta ter essa vontade de fazer tecnologia, mas tem que ter muita gente boa, gente com resiliência, porque o Zé Delivery mesmo, que começou há 7, 8 anos atrás, ficou 5, 6 anos crescendo devagarzinho, veio a pandemia e deu boom, né? E a gente hoje tem milhões de transações por mês de vendas direto ao consumidor e precisa dessa persistência de entender que precisa mudar a forma de fazer, precisa ter a coragem, que foi falado muito bem pelo Alexandre aqui, de arriscar, erra, corrige, acerta, mas eu acho que qualquer empresa, mesmo as grandes que não entenderam que precisa se adaptar a essa nova realidade do mundo, morreu e não sabe ainda, né? E que bom que temos exemplos positivos, né? Acho que todo mundo aqui compartilhando ideias e experiências de que isso pode acelerar muitos negócios e pode matar outros que não abraçarem e não entenderem que é fundamental a gente avançar desse jeito. Depois a gente pode continuar aí um pouco mais. Bacana. Bom, vamos então para uma conversa compartilhada aqui dos dois. 15 minutos. Eles ficam um pouco juntos, né? A gente quase não convive. Todo mundo se vê. Cara, eu acho que a gente fala muito sobre a mudança do comportamento hoje de consumo, né? Só que a gente, quando fala de consumo, pensa em produto. Então a gente pensa no comportamento de compra. E quando a gente realmente é obcecado pelo cliente, né? E aí eu acho que hoje a gente tem o desafio da venda programática. A gente falou muito sobre mídia programática, mas na verdade a gente vive hoje a venda programática, que o cliente ele compra do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. Tá aí o exemplo do Alê, da pessoa tá lá no metaverso, vivendo aquela experiência, fazendo o investimento imobiliário, comprando ali o imóvel. A gente precisa entender que o nosso consumo de informação, de entretenimento, de roupa, de carro, tudo mudou. E aí eu não estou falando de plano de assinatura, não estou nem entrando no modelo de negócio. Um exemplo assim, que eu acho que dá para todo mundo entender de forma simples, quando a princesa Diana faleceu, a gente ficou sabendo por onde? CNN. Pela televisão. Né? Tocou aquela musiquinha lá da Globo, aconteceu alguma coisa, e aí ficamos sabendo. Se a gente consumia a informação na notícia, a gente ligava o computador, e qual era o primeiro site que a gente acessava? Era o portal de notícias ali. Né? Yahoo Notícias, ou Globo.com. Quando agora a Rainha Elizabeth faleceu, a gente ficou sabendo aonde? WhatsApp, né? Todo mundo recebeu. Ih, aconteceu. E aí você já recebeu 7 links diferentes, de 7 notícias diferentes. Então o nosso consumo de informação mudou, é muito descentralizado. Então, muita gente achou que era fake news, inclusive. Não, e hoje é esse grande problema, né? Agora, após esse momento que a gente passou de eleição, a gente já. A credibilidade dessa informação desconstruída, né, descentralizada, já caiu. Então hoje você vê o negócio e já não acredita. Montagem. Então já fez com que a gente, em 6 meses, mudasse. E aí, cara, você vai para o consumo, você olha o consumo de Yogoberry, né? Há 6 anos atrás era o programa de domingo. Sair para tomar Yogoberry. Qual foi a última vez que a gente saiu para tomar Yogoberry? Paleta mexicana, saía a briga na fila. Né? Acabava o leite condensado lá com morango, saía a briga na fila. Agora, qual foi a última vez que a gente tomou? Então, essas mudanças em ciclos menores, muito rápido, de consumo, de comportamento. Pô, o que era beach tênis há 2 anos atrás? Hoje em dia é difícil você pegar alguém que não pratica. Tal. Você vê na Faria Lima os terrenos, a galera fazendo quadra enquanto o prédio não fica pronto. Pô. Então, acho que essa mudança muito rápida, esses ciclos pequenos, essa descentralização, quando a gente traz isso para o negócio, a tecnologia, o marketing, não são mais departamentos. Eles se passam como ferramentas dos departamentos. Então, você tem uma empresa lá, tipo na loja integrada, eu tenho 40 mil clientes, eu mando 40 mil boletos por mês. Cara, o meu cara lá, se eu botar um cara de administrativo, o que esse cara entende de copy? Para ele conseguir fazer o cliente abrir mais o e-mail. O que esse cara entende de tech para ele conseguir rastrear mais quem abriu, quem não abriu, para ele fazer um sistema inteligente para mandar a segunda via. Então eu começo a falar, opa, calma aí, eu preciso ter um cara que entende de tecnologia dentro da minha área financeira. Eu não posso fazer com o financeiro chame uma área de informática, de tecnologia para resolver um problema que pode ajudar o meu fluxo de caixa absurdamente. Então eu acho que quando a gente fala dessa questão da internet, eu acho que a gente tem que parar de olhar para a internet e olhar para o que a internet
está causando na nossa mudança de comportamento. E aí eu acho que muitas vezes o olhar é muito esse, não, a internet está assim, está rolando isso, os sites agora são assim, agora a moda é o aplicativo, agora é o CRM que tem que fazer. Tá, mas o que aquilo está mudando na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa rotina, né? Lá na CA a gente tem um caso que, acho incrível que o Paulo está liderando lá dentro junto com a diretoria dele, que, cara, a gente mudou a hora do envio da mensagem, a gente mudou a gíria da mensagem que a gente manda e simplesmente a conversão salta 4 pontos. Você comunicar no mesmo sotaque do cliente. Será que as empresas estão pensando como é que, né, uma empresa como a Ambev Global, como é que ela traz o sotaque para a estratégia dela de comunicação? Né? Qual é o papel do copywriter ali dentro de uma companhia hoje grande? Que é o cara que contextualiza a comunicação. Nem existe essa posição. Ou senão o cara é o estagiário, está muito abaixo. Só que, cara, hoje eu acho que a tecnologia ela contextualiza a venda. Né? Você tem o mesmo cliente com comportamento diferente, consumindo conteúdo de forma diferente, em horário diferente, e mandar a mensagem não é difícil. O difícil é fazer as pessoas lerem. Quantas mensagens todo mundo aqui não lê todo dia porque a pessoa mandou a mensagem super importante e relevante na hora errada? Numa hora que você está aqui em reunião, e aí quando você abrir o telefone, você automaticamente vai ter. Então eu falo muito pro meu time de venda. Eu falo, cara, às vezes você vai mandar mensagem pro cara, manda um SMS avisando que você mandou ele. Pô, mas SMS que é SMS, cara, ou é o banco te cobrando, ou é o contador falando que deu merda. Então assim, as pessoas leem SMS. Elas não têm call to action, elas não respondem, mas elas leem. E mandar o WhatsApp é fácil. O difícil é que os outros leiam a tua mensagem e coloquem foco naquilo. Então acho que esse desafio de comunicação a gente está vivendo é muito, muito poderoso. Já que virou uma conversa aqui, só dando um exemplo, falando o que ele falou, a gente antes tinha, né, no caso do vendedor, passando 2 vezes por semana no bar. Então o bar tinha a opção de comprar 2 vezes por semana só. Às vezes tinha um telefone, mas imagina, 1 milhão de pontos de venda, não dá para ter telefone atendendo 1 milhão de pontos de venda, até a gente tentou isso e fracassou para ter um telesales. Mas a partir do aplicativo, olha que interessante, o bar pode comprar no dia que ele quiser, a hora que ele quiser, que ele lembrou, ou teve uma venda, teve um jogo que assistiu, que esquentou, ele pode comprar a hora que ele quiser, porque é um aplicativo, está lá disponível, a entrega ele programa, né? A entrega continua, porque é física, né? Mas o aplicativo é virtual. E olha que interessante, a gente sempre sofreu com venda de refrigerante no Brasil. Porque o vendedor vendia cerveja, que é o carro-chefe, e refrigerante ficava para segundo tempo, mas ele tinha que sair de um bar para cá, para ir para o outro, para ir para o outro, para ir para o outro, né? Tinha uma agenda corrida, a venda de refrigerante explodiu. Por quê? Porque o aplicativo hoje, o dono do ponto de venda, ele pode olhar, pode ver as promoções, pode comparar o preço, não precisa depender mais do vendedor. Então é um negócio que a gente nem imaginou, mas a venda de produtos menores, que às vezes eram nichados ou que não tinha tanta força de vendas, está vendendo muito mais do que vendia antes com alguém lá fazendo push. Né, que o ponto de venda, o bar, o cliente compra o que ele quer, vê as promoções, como foi falado. Só pegando o negócio do Ali, eu vou dar um dado. A gente tinha um curso do G4 Empreendedorismo que a gente liberou de graça durante 3 meses e a gente conseguiu 80 mil alunos online. Né? Era um curso de graça, era uma campanha. E a gente gastou centenas de milhares de reais para conseguir ter esses 80 mil alunos divulgando esse curso. No último debate, a gente teve aquela polêmica do MEI. Né? E a palavra MEI na internet foi muito hypada, foi muito trend. E aí a gente só envelopou, isso é o copyright, né? A gente só envelopou o curso para o MEI e fizemos um post. A gente teve 60 mil alunos sem gastar R$1. Então, o poder de você ajustar a comunicação para a tua audiência, no local, no formato e para quem, né? Hoje impacta muito as alavancas de crescimento. Acho que somando junto com isso que o Alfredo falou aqui, né, o que a gente percebe que aconteceu ao longo do tempo é que a gente, lá atrás, a gente tinha a TV, né, aquela antiga TV que você tinha que levantar do sofá para mudar o canal. Daí depois veio o poder na sua mão, que era o controle remoto, que você já conseguia mudar. E daí depois veio o celular, que agora é poder para todo mundo. Né?
E, de fato, as empresas hoje, elas têm dificuldade em entender esse poder, né? O poder está na mão do cliente. E se adaptar para a jornada do cliente, e não que o cliente tenha que se adaptar para a sua jornada, que foi esse o tema aqui que o Alfredo disse, né? Quando a gente volta para o básico das empresas, né? Trazendo, que o Vitório trouxe bem ali, né? Como que eu inovo dentro da empresa? Eu inovo dentro da empresa, no meu core, ou eu crio uma empresa à parte, apartada, uma spin-off, que nem o Ale trouxe, né, para você conseguir fazer essa evolução. E no fim do dia, a máxima continua a mesma, que é ter pessoas boas, ter gente boa. Essas pessoas boas entenderam os problemas que têm que ser resolvidos, até de maneira não escalável, entendeu aqueles problemas que são mais importantes, como que eu coloco processos para ter mais previsibilidade, e em cima desses processos, aqueles 20% dos processos que dão 80% do trabalho, como eu coloco tecnologia para escalar isso. Então, se você tem gente boa, com processos e tecnologia, e coloca um sucessor, e faz isso para todas as áreas da empresa, a tua empresa dificilmente vai ficar para trás. Mas tudo começa com o que o Rodrigo aqui trouxe, de ter gente boa, né? Então, começando disso. Quando a gente dá um passo para trás e olha como que a internet está mudando, e como a gente tem que também adaptar os nossos negócios, muitas vezes a gente fica nesse dilema. Faço a inovação dentro de casa ou faço fora, né? E tem um conceito que o Google usa muito, que é o 70-20-10. 70% do meu tempo e do meu dinheiro eu coloco no quê? No meu core. E eu vou fazer inovação no core. Por quê? Porque quando você tira um projeto do zero, né, tem um produto novo, uma solução nova, um serviço novo, tira ele do zero, você vai demorar ali 1 ano, 1 ano e meio para sair da maturidade 0 para a maturidade 1. 80% de resultado. Você vai ter colhido ali os grandes frutos rápidos daquele negócio. Daí depois, para sair desse 80% de resultado para ir para 90%, você vai demorar mais 1 ano, 1 ano e meio. Do 90 para o 93 é mais 1 ano, 1 ano e meio. Do 93 para o 95 é mais 1 ano, 1 ano e meio. Do 95 para o 96 é mais 1 ano, 1 ano e meio. E você nunca vai chegar no 100. Só que ele é o teu core. O que a Ambev fez muito bem. Ela entendeu o que eu sou. Sou uma empresa de vender, produzir e distribuir. E esse é o core dela, que ela fez por muitos anos uma melhoria contínua, que o grande professor Falcone trouxe. Com gente boa, com processo, tecnologia. E é fácil de você ver a tecnologia sendo aplicada na indústria, né? Você fez o quê? Você colocou máquinas melhores para produzirem com mais eficiência, entregando mais receita, com mais eficiência e mais valor para o cliente. O que você está fazendo? Você está crescendo a tua empresa e tendo mais lucro. Se você está crescendo a tua empresa e tendo mais lucro, e você é um bom empreendedor, o que você vai fazer? Vai contratar mais e vai fazer isso ser uma espiral positiva e continuar crescendo. Agora, o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente entende a palavra inovação de uma maneira errada. Para mim, inovação, você tem a inovação do core, que é a melhoria contínua, continuamente sendo aplicada, e ali você consegue ter muita inovação, que é esse 70% do teu tempo e do teu dinheiro que você deveria estar gastando, só que você tem 10% do teu tempo e do teu dinheiro que você deveria aplicar em novos projetos. É uma inovação que você usa os ativos que você tem no teu core para lançar negócios novos, modelos de negócios novos. O Zé Delivery surgiu assim, entre várias outras iniciativas, talvez mais de 100 iniciativas que a Ambev testou e que a gente não conhece porque falharam. Quem está mais perto conhece as iniciativas que falharam. Mas dessas 100 iniciativas que eles testaram, talvez teve 1, 2, 3 que deram certo, e o que eles fizeram? Colocaram mais tempo, mais dinheiro e levaram ali para aquele momento de tração, que é o 20%. 20% do teu tempo e do teu dinheiro você coloca nesse negócio de tração, né? Só que esses 10% ali que você está testando, o que o Zé Delivery foi? Ele falou, pô, tem ali a Easy Taxi que surgiu, lembra até hoje, o Thales queria lançar o Cervejar, e levou para a Ambev esse projeto. O Thales, nosso sócio lá no G4. Vamos lançar o Cervejar, para a gente distribuir cerveja, que nem a iFood faz com comida, e acabou não sendo priorizado dentro da Easy Taxi como projeto, e eles acabaram levando o Zé Delivery, né, que virou esse gigante hoje em dia, né? E daí, desculpa, só que está com muita interferência aí. E daí, o que aconteceu? Pô, eles pegaram e usaram o ativo deles, que tem um monte de bar, tem mais de 1 milhão de pontos de distribuição, o público, o consumidor final está mudando o jeito que ele consome, ele está usando iFood, está usando Easy Taxi, todo mundo vai para lá, só que esse meu público, esse meu cliente hoje, que é o B2B, ele não tem tecnologia para fazer o quê? Para vender direto para o cliente com tecnologia. Então, eu vou me apropriar disso para eu fazer isso no lugar dele. Aumentando as vendas na ponta, consequentemente, eu vou aumentar as minhas vendas para esse cara. Então, ele tomou conta disso, fazendo separado, começou a dar certo.
colocou mais dinheiro, mais tempo, começou a dar mais certo e virou core. Assim como várias outras iniciativas. Então, quando a gente fala, Vitório, sobre a inovação dentro de casa, você tem esses dois tipos de inovação. Você tem a inovação no core, que eu acho que isso sim todo mundo tem que continuar fazendo, mas você tem que gastar 10% do teu tempo e do teu dinheiro em novas coisas. E o que você espera do seu time é totalmente diferente. É o que a gente chama de empresa ambidestral. O que você espera do teu executivo para o core é bater meta, é gestão, você cobra o centavo. O que você cobra daquele cara que está colocando 10% do tempo e do dinheiro, o cara que está num novo projeto, é diferente. Você espera dele o quê? Aprendizado. Você vai colocar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, e você não espera que esse dinheiro retorne. Você espera apenas que você aprenda algo novo, que você consiga continuar fazendo o seu modelo de negócio melhorar. Portanto, quando você pensa na internet, né, as empresas e o futuro da internet, eu vejo que não é só a internet, é a tecnologia como um todo. Como que a gente usa a tecnologia ao nosso favor, e como a gente entende que, de fato, a internet, a tecnologia está mudando os modelos de negócio, e a gente tem essa visão de como eu continuo melhorando o meu core, usando tecnologia, usando a internet, seja através de canal de venda, seja melhoria de eficiência para dentro de casa, então seja para aumentar a receita ou vender com mais eficiência, ou seja, gerar novos modelos de negócio, né, que nem aqui o Ale deve estar fez com a House, para destruir o seu próprio negócio. Eu estou super alinhado com você. Para mim, o Zé Delivery é um exemplo de inovação interna, patrocinada pela auto-administração do negócio. Não precisava estar fora da Ambev para fazer isso, e não esteve fora da Ambev. Essa é a característica da maioria das empresas. Quer dizer, o que eu defendi anteriormente é que a gente precisa impulsionar mais as empresas tradicionais a fazer isso. Exatamente. A gente precisa ensinar as empresas tradicionais a fazer isso. Você não precisa fazer o spin-off para você dentro. Na verdade, o Zé Delivery foi um novo canal de distribuição, uma repaginação do canal de distribuição da Ambev, né? Exatamente. Vamos ouvir então Paulo. Bom dia a todos. Depois dessa galera... Bom dia a todo mundo. Depois de ouvir essa galera aqui, é duro aqui essa minha missão, viu, Luiz? Mas, cara, assim, eu tô na C&A há 18 anos. A C&A é uma empresa que está no Brasil há 46 anos. A C&A é uma empresa que existe no mundo há quase 200 anos. Então, quando você fala desses números, eu sempre gosto de falar desses números, porque é tipo assim, quando você sobrevive tanto tempo e você continua relevante, você continua forte, você continua tendo essa energia de se reinventar, para mim tem muito a ver exatamente com muito o que o Alfredo falou, cara, no final, assim, de você conseguir se adaptar ao mundo que você está vivendo e conseguir ler o comportamento das pessoas e o que você tem de talento, que você tem de bom para oferecer, tentar entender o que está acontecendo de mudanças no comportamento, e surgem oportunidades, você lê essas oportunidades e você constrói soluções que se conectem com essas necessidades que as pessoas, às vezes, nem têm clareza de quais são, mas a tecnologia, muitas vezes, te dá a possibilidade de resolver problemas que, aparentemente, você já tinha até se acostumado com o problema, mas alguém chega com outro formato de olhar o assunto e aquilo ali passa a ser um problema, que você nem tinha, mas passa a ser um problema porque você traz uma outra solução. Então, eu vejo essa cena assim e me remete muito alguns anos atrás. Você vê, a C&A, por exemplo, começou sua atividade online em 2001 e um ano depois encerrou. Pô, mas como assim? Não, como assim que depois de um ano a liderança naquele momento entendia que aquilo não estava dando dinheiro nenhum e falou, cara, eu não vou fazer isso aqui já cansei de brincar disso aqui, já joguei um monte de dinheiro fora. Naquele momento era o 10% do que o Bruno estava falando. Vou parar com esse negócio, que eu não estou aqui para ficar perdendo dinheiro com online. Eu era o cara comercial em 2014 e recebi a missão de montar um negócio online. 13 anos depois, a gente começou o negócio online de novo, e do zero, absolutamente zero. E eu não entendia nada. Não sou um cara de tecnologia, sou engenheiro, mas não sou um cara de tecnologia, de orientação, né? E aí fui pesquisar. Já fui consultor também, né? Antes de trabalhar na C&A, eu trabalhava na McKinsey. Então, na minha cabeça, o processo de aprender
é um negócio que faz parte de todo líder, de todo executivo, de ter essa constante humildade de não saber e procurar entender. É nessas horas que você, de fato, aprende, né? Quando você acha que já sabe, que é um pouco do processo de inovação que o Vitório estava colocando aqui, eu também vejo o dilema das grandes empresas, e estando numa grande empresa e tendo servido várias grandes empresas no passado, o dilema da grande empresa é exatamente as suas conquistas, as suas medalhas, né? Eu brinco que a dificuldade, depois de você carregar o uniforme cheio de medalha e falar assim, não, acho que o Ale falou isso, agora, deixa eu jogar todas as medalhas fora e vou começar a ralar de novo, vou começar a rastejar no chão de novo, não é um processo óbvio, não é um processo fácil para nenhuma pessoa, independente de qualquer empresa. É uma dimensão humana, de você ter tido um monte de vitórias, de ter tido tanto reconhecimento sobre essas vitórias, e você aceitar a dar vários passos para trás e começar tudo de novo. Isso, se você transportar isso para uma empresa, porque eu sempre falo, empresa não é nada, né? Empresas são as pessoas de verdade. Tem lá uma dimensão jurídica, lá, contratos, etc., que estão assinados, bonitinho, mas, na verdade, empresas é um conjunto de pessoas que se resolvem, de alguma maneira, se organizar para oferecer alguma coisa para outras pessoas, né, também. Então, por isso que quando o Alfredo fala, a gente se conecta super nesse sentido, porque no final, cara, é gente com gente. E entender essa dinâmica gente com gente, ter essa sensibilidade gente com gente, é que, para mim, é a grande beleza da história. Porque essa é a origem, não só dos problemas, quanto das soluções. E, ao mesmo tempo, quando você junta essas duas histórias, e aí você alavanca com tecnologia, você tem um conhecimento para trazer tecnologia, trazer formatos diferentes, etc., aí as coisas prosperam, porque você está no fundamento certo. O duro, que é um pouco o que o Alfredo falou, que eu vejo um monte de gente caindo nessa cilada, que cara, está todo mundo fazendo X. Então, tem que fazer X. Mas por quê? Não sei, mas tem que fazer X. Eu lembro sempre de um off-site que a gente teve, 20 anos atrás, e aí tinha uma galera assim, aquelas dinâmicas, todo mundo andando, não sei o quê. Fala, bom, a próxima missão é qual é? X. Então, beleza, vamos fazer isso. Bom, temos que correr. Mas para onde? Não sei, mas corre porque você está acabando o tempo. Tipo assim, como assim? Eu vejo muito o que está acontecendo em um monte de empresas hoje, grandes, etc., pulando em várias piscinas, não com esse propósito que você falou, Bruno, de aprender, mas de pertencer. Poder falar com as pessoas, falar em outros lugares, falar para os amigos, falar para os colegas. Não, a gente está fazendo metaverso sim. Estou fazendo. E aí? Não, estou fazendo. E qual é o resultado dessa história toda? Não sei direito, mas a gente está fazendo. Então dá aquele confortinho assim de que estou fazendo, estou pertencendo ali, não estou perdendo o bonde. E de repente esse é o bonde que você vai perder se você não de fato olhar para o que está acontecendo na sociedade. O Alfredo falou da história do WhatsApp. Por que o WhatsApp é um negócio que voou lá dentro e a gente está junto nessa jornada aí desde o princípio? Porque todo mundo usa a porcaria do WhatsApp, cara. Faz parte da vida das pessoas. Então, se você consegue ter, aí entra o segundo pedaço, que no nosso caso lá é claríssimo. Se você não é relevante, você é bloqueado. Tchau. Acabou o canal para você com aquela pessoa. Está fechado. Então, você tem que ser relevante. Você não pode mandar. Você falou, é verdade. Mandar uma montanha de mensagens, facílimo. Mandar a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa, difícil. Difícil. Então, eu, por exemplo, sou mega fã desse assunto personalização. Eu acho que para mim, um dos caminhos mais interessantes que tem aí, exatamente nesse fundamento gente com gente, que é, cara, o que para o Aloysio é interessante, e que hora que é interessante, e o que para o Vitória é interessante. E, de repente, são coisas muito diferentes, ou são muito parecidas, ou parecida, alguma coisa parecida. Não importa, mas se você tem a tecnologia conseguindo, de alguma maneira, te ajudar a construir essa relevância dessas mensagens, e você tem, de fato, pessoas que estão o tempo inteiro pensando sobre como pessoas pensam e como pessoas reagem a diversos estímulos, e como você pode genuinamente ajudar as pessoas na jornada. A gente fala que é ajudar as pessoas na jornada de autoexpressão, né? Moda
Moda é uma forma de você se expressar como pessoa. Então, as pessoas têm muitas dúvidas sobre como eu vou me vestir, o que eu compro, o que vai funcionar melhor para mim. Não é um negócio tão óbvio assim, é muito bem subjetivo. E eu acho maravilhoso isso, eu acho apaixonante, exatamente porque tem muitas possibilidades e tem a ver com você. Hoje em dia, cada vez menos a moda é aquela coisa ditada por um conjunto de casas na Europa que pensam lá qual vai ser a tendência, e cada vez mais a moda é a moda das ruas, é a moda que a galera está querendo, é aquilo que te serve, aquilo que funciona melhor para você, da sua personalidade, seu corpo, seu estado de espírito num determinado momento. E você tendo a capacidade de entender essas necessidades, essas tendências, essas diferenças, e você usar o teu conhecimento em termos de possibilidades para poder oferecer a história certa, a história que vai funcionar melhor para você, eu acho que tem um caminho enorme. É por isso que a gente está indo tão bem em alguns canais digitais, como, por exemplo, o WhatsApp. Vou parar por aqui, senão o Alfredo vai ficar tenso aqui. Se eu puder complementar, até pegando uma coisa que pouca gente imaginou, a gente da Ambev tem parceria com a C&A. Cerveja? Como é que é isso? Olha que interessante. No assunto sustentabilidade, a gente tem resíduo plástico no nosso refrigerante. A C&A usa muito plástico lá também, nos manequins, nos cabides, etc. A gente fez uma parceria, né, que fez um sucesso para quem gosta do assunto sustentabilidade, que eu tenho certeza que foi ver os manequins que a gente fez numa loja nova deles, né, mostrando que é possível unir uma empresa de bebidas que tem o seu resíduo plástico para construir com material reciclado o manequim que está lá, e as pessoas de sustentabilidade. Eu recebi vários eu estou indo lá ver o manequim, olha que interessante, olha que legal essa iniciativa, e gerou assunto, gerou comunicação, sabe? As pessoas começam a falar. Então, coisas também que no passado, né, era muito mais difícil conectar negócios diferentes e parcerias que parecem não fazer sentido, fazem sentido hoje em dia, né? Obrigado pela parceria também, muito legal. Vou poder mais. Vou falar só uma coisa aqui para o Alfredo. O SMS ele tem outra vantagem, ele vai direto no Apple Watch. Eu sei disso porque minha filha não me responde o WhatsApp, mas o SMS ela responde. Eu vou chamar o Gustavo Saraiva, que é o vice-presidente da Luz. Vem aqui para Gente, desculpa, mas tchau, querido. Gustavo vai contar para a gente rapidamente um projeto muito interessante, que é o Favela Log. Que a questão da tecnologia é importante, mas a gente tem que entender também como é que nós podemos ajudar na questão social de inclusão também, utilizando essas ferramentas. Gustavo, conta para a gente como é que é. Bom, fantástica. E uma coisa bacana que eu acho do Zé Delivery de falar é que, pô, eles vendem Heineken, Ambev vendendo Heineken. É interessante também. Bom, o nosso projeto da Favela Log começou com parte de tudo isso que foi falado aqui, né? Assim, a Luft, uma empresa tradicional, até um tempo atrás, passa a olhar mais para o mercado com essa questão da digitalização e tudo mais, e ter uma visão mais ambidestra, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Vitorino falou, de você começar a olhar, né, para o que está acontecendo, olhar, e o que a gente fez lá foi ter um olhar de dentro para fora, para poder trazer o que está acontecendo de fora para dentro. É um pouco complexo, mas na verdade é o que a gente acredita que funciona. E a Favela Log começou na pandemia com uma necessidade de entregar e uma provocação do Celso Ataíde da CUFA com o Luciano Luft de fazer uma maneira que as coisas chegassem nas favelas, né? As entregas fossem de fato realizadas nas favelas, porque 50% da população das favelas compra online, mas só 39% recebem isso em casa. Além do que, você tem cerca de... enfim, você tem cerca de 3 habitantes por casa, você tem uma renda bruta anual nas favelas de 180 bilhões,
e uma série de pessoas lá querendo comprar e não conseguem receber. Então, o que a gente fez foi trazer o nosso conhecimento de tecnologia e de logística e juntar com o conhecimento cultural e local, que aí tem tudo a ver com as pessoas, né? Conhecimento local, territorial da favela, para a gente conseguir fazer essas entregas. Então, a gente começou com 50 entregas por dia, hoje a gente já está fazendo 2.500 entregas por dia, começando no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, com a Natura. Hoje já estamos em Paraisópolis. A ideia é, até o final do ano, que a gente chegue a 4.000 entregas dias. Né? Então, e isso está sendo interessante porque, além de levar dignidade para as pessoas, né, porque é comum a gente aqui comprar e chegar em casa, mas nas favelas isso não acontece. Ou não chega, ou demora muito tempo para chegar. Né? A grande maioria das entregas as pessoas vão retirar, ninguém entra na favela. Então, o que a gente está conseguindo lá, eu acho que além de um projeto bacana de business, é um grande projeto social também, de inclusão e de facilitar que as pessoas comprem, recebam e que tenham dignidade, chegam na porta de casa. É um ambiente completamente diferente, né? Onde a gente precisa estar aberto para entender como é que funciona. A gente chegou lá, vamos fazer entregas de sábado. O cara falou, sábado não. Sábado tem o funk aqui, cara, fecha tudo, fecha toda a favela, para tudo. Então não entrega no sábado, a gente entrega no domingo. Então, os clientes que a gente está operando, a gente já experimentou, por exemplo, a Amazon teve um aumento de vendas para aquela região de quase 50%. Ou seja, as pessoas começam a ver que a mercadoria chega, né? Chega, compra mais, aí é o ciclo virtuoso aqui que acaba acontecendo. Então, assim, de certa maneira, é uma coisa muito interessante que está acontecendo e da gente observar o mercado e poder levar a nossa expertise e juntar com esse conhecimento cultural que existe dentro da favela para a gente criar um negócio novo. E o morador, ele utiliza um aplicativo ou ele vai em qualquer loja? Como é que funciona? Hoje nas principais lojas, né? Então, os clientes que a gente está fazendo entrega são os grandes embarcadores, a Amazon, Natura. A gente acabou de fechar mais 2 contratos agora. A gente já fechou a proposta, está em fase de assinatura de contrato com são mais 2 grandes empresas, então assim, mais produtos vão chegar lá. Mas a gente tem uma parceria em paralelo, esse modus operandi de trabalhar, que o Gartner chamou aí de bimodal, de two-speed IT, de você ter a empresa paralela, né, para o seu negócio, de levar produto para a favela. Porque uma outra coisa é que o produto lá dentro da favela é muito caro. Ele é muito mais caro do que comprar normalmente no mercado. Então a gente está fazendo algumas parcerias onde provavelmente a gente consiga levar o produto direto no B2C de fato, ou para o próprio comerciante dentro da favela, porque o produto lá chega muito mais caro. E como ele não chega, é difícil de chegar, o preço é muito mais alto. Então você acha que teoricamente lá vai ser mais fácil, as pessoas compram mais, elas não compram mais porque é mais caro ainda. Então tem toda uma outra lógica aí que a gente está aprendendo e está ajudando a facilitar e a quebrar esse sentido. As pessoas não sabem geralmente disso, mas na favela os comércios locais compram dos supermercados. E daí quando joga o markup, o preço fica muito alto e Exato. Por isso que tem essa situação. E aí põe o dele, o outro põe o dele, põe o outro, e fica muito mais caro na ponta final para o cliente final, né, pro consumidor final. Quantas comunidades, Gustavo, vocês estão atendendo agora? Hoje, com o Complexo da Penha, mais Paraisópolis, e daqui 10 dias a gente abre uma base nova no Complexo Santo Antônio, a gente chega a mais de 100 favelas. Eu falei 3 comunidades, mas em volta dessas comunidades existem várias favelas, né, menores. Então a gente já está atingindo
100, até o final desse ano, 100 favelas. A gente espera chegar em 2023 em 500. E a gente tem hoje, segundo o Data Favela, são 13.153 mil favelas no Brasil. Inteiramente através de motocicleta, entrega isso? Através de motocicleta. Esse é outro caso interessante, porque todo mundo fala, vamos colocar um carro elétrico. Tem rua na favela que você nem entra, nem a pé você consegue entregar. A primeira entrega que a gente foi fazer, o rapaz teve que parar a moto, descer, parecia que tinha que descer de corda, assim, a gente foi filmar a primeira entrega, né, e até escorregava para poder descer, assim, então são ruas, vielas complexas, assim, de você acessar. Então, moto e algumas a pé, né, porque tem entregas próximas, assim, a gente consegue fazer. Isso na prática dá uma cidadania, porque um dos principais problemas do morador da favela é que ele não tem um endereço. E quando você tem uma logística, você acaba tendo endereço, né? Exato. Esse é um outro ponto interessante que a gente está fazendo, que é a gente está conseguindo digitalizar a favela. Você pega uma rua na favela, o número a casa lá está número 100, número 20, número 450, número 877, não tem uma lógica, né? A lógica do mundo do asfalto, fora da favela, a gente segue um CEP, o CEP segue uma lógica, dentro da favela é completamente diferente. Então você tem na mesma rua 5 casas com o mesmo número, você tem uma casa que moram 20 famílias dentro lá, então, e é o mesmo número. Então são coisas bem interessantes. E a gente está conseguindo fazer essa digitalização usando da tecnologia, né? Então toda entrega que a gente faz, a gente acaba fazendo um georreferenciamento daquele local, daquela entrega, daquela pessoa. E com o crescimento dessa base, a gente acaba fazendo com que isso fique mais fácil lá dentro. Ô, Alfredo, você está com cara de quem está com uma ideia aí, matutando na tua cabeça. A ideia é só me dar trabalho. Não, mas eu achei muito interessante ver isso, porque eu acho que esse dado que ele falou da Amazon aqui, isso mostra que cria um novo mercado ali gigante para o negócio. Né? E hoje, muitas marcas têm um desafio gigante de conseguir exatamente se comunicar e completar essa jornada para esse público, que é um público grande. E quando a gente vai estudar esse público, é um público que consome bastante dentro da realidade deles, mas é um público altamente consumista, né? Até por conta de questões sociais ali, eles acabam colocando no consumo muito dos sentimentos deles, das coisas. O Condzilla, a gente teve o prazer de ter ele lá no G4 como aluno e trocar muita ideia com ele. Ele falou, cara, hoje, um cara lá da comunidade que ganha dinheiro, ele gasta 3 milhões de reais para fazer um barraco, para fazer as coisas, mas ele não sai da favela. Ele gasta 100 mil num Rolex, mas ele não sai da favela. Então, assim, é difícil até para a gente, eu acho, que talvez esteja distante dessa realidade, entender essa realidade. Né? Então, é muito legal ver esse trabalho, o que a CUFA vem fazendo, né? O que o Celso vem fazendo, acho que não é só essa iniciativa, né? Acho que é quase uma móvel da comunidade ali, com várias iniciativas distintas, e é legal ver as empresas realmente olhando para isso e vendo oportunidade nisso, porque, cara, quando vê oportunidade, vai transformar em oportunidade para eles, e aí vai fazer esse flywheel aí do bem. Eu acho legal ver isso, assim, se tangibilizando. Fiquei imaginando uma parceria de vocês dois, porque encontrar a gíria e sotaque dentro desse universo vai ser matador. O primeiro pedido que a gente entregou, né, sessão de educação, o primeiro pedido foram 2 livros. Um livro de empreendedorismo, eu sei porque eles abriram lá na frente lá. Um livro de empreendedorismo e um livro de gestão financeira dentro da favela. Então, assim, foi emblemático, assim, aquela primeira entrega ter sido um livro e o tema do livro, né? Então, assim, é uma efervescência muito grande dentro da favela. Né? A CUFA tem, a Favela Holding são 23 ou 27 empresas. Né? Tem até agência de viagem dentro.
dentro da favela. Então, assim, são coisas interessantíssimas que tem lá. E o pessoal, nós da LUFT agora, assim, a gente se envolveu tanto com isso que a gente está num projeto junto com a CUFA de formação de talentos para levar pessoas para a área de logística. Estamos vendo de que maneira que a gente consegue mais colaborar com isso. Eles são super engajados. A gente estava semana passada lá com a vice-presidente da Amazon fazendo uma visita e eles estavam tendo uma aula de logística dentro dos containers que a CUFA prepara lá e de treinamento das pessoas. E quando você fala em, vamos conhecer um armazém de verdade, vamos conhecer uma operação logística, todos foram. Todos levantaram a mão. Tem que ser amanhã, tal dia. Todo mundo estava lá meia hora antes do embarque para poder conhecer. Então, assim, eles são super engajados, tem muita... Eu acho que tem muita matéria-prima lá, tem muita coisa boa. O Celso estava fazendo um projeto, que ele comentou comigo, de internet, né? Uma marca de internet da favela, que era muito legal, porque ela, no plano lá, na distribuição de giga, alguns sites de educação eram liberados. Então, era muito interessante, né? Porque vários aplicativos de uso ali que melhorasse a vida do cara eram de graça, não consumia os dados do plano de internet dele. Então, isso também fazia ele ter uma internet mais inteligente. Então, tem bastante iniciativa. O Celso é um cara que eu acho que lidera isso muito bem. Dentro da favela, a internet é liderada. Wi-Fi grátis. Bom, Cristina Só Falcão. para complementar aqui o que o Alfredo mencionou, né, de oportunidade, então eu comparo um pouco o que foi falado aqui como oportunidade, né? No momento que vocês chegaram lá, descobriram que existe uma infinidade de novas oportunidades de negócios, que é bom para eles e bom para as empresas. E recentemente eu tive numa prestação de contas, a gente apoia bastante Amigos do Bem, tem várias pessoas aqui que apoiam, e até logo em seguida tive uma reunião lá na G4, que eu fui levar uma oportunidade porque me surpreendeu muito. Então, lá no Sertão, a partir do momento em que eles criaram containers de empreendedorismo, para desenvolver e despertar oportunidades que possa capacitar essas pessoas. Então, até uma coisa bacana que entre nós, fui lá levar a ideia para a G4, deles gravarem várias séries de empreendedorismo, né, para faixas etárias diferentes, mas para despertar isso e esse lado também comercial, vendedor, né, que eu e o Alfredo temos bastante, para levar isso para eles. E para vocês terem uma ideia, um cabeleireiro que foi aberto lá no Sertão, tá? No Sertão, então imagina o ticket médio. No primeiro mês que funcionou, eles faturaram R$ 1.700 no Sertão. Então, existe e vai girando, né, o girar a economia até mesmo no sertão, na favela, porque a pessoa vai ter oportunidade, ela vai ter mais renda, ela vai começar a consumir mais. Então, aqui, depois vale a provocação para o Rodrigo também da Ambev, né? Como você falou, eles têm dificuldades, então a Ambev pode chegar lá de uma maneira melhor, e até porque não a C&A, de certa forma, você tem ticket médio bastante volátil lá, né? Você tem itens de todos os valores e pode ser uma experiência bastante interessante. Então, acho que vale muito a pena a gente investir na favela, nessas comunidades no sertão, e na verdade esse número de favelas, a tendência até dele é reduzir na medida que você começar a investir mais e levar mais oportunidade para eles, né? Bom, Paulo, já que você foi provocado. Eu ia mencionar que tem algumas dimensões aqui que a Cris trouxe que eu acho que são bem reais hoje. Me interessa fazer alguma história aqui juntos, aqui nessa história da entrega, sempre é um negócio bem importante. Tem essa dificuldade, consigo ler claramente o que você trouxe como desafios, mas tem um outro projeto que a gente está fazendo, não sei se vocês conhecem, o pessoal da New School, que tá fazendo 2 trabalhos junto conosco. Um de formação específica de profissionais para atuar em lojas, então o que a gente chama lá de visual merchandising, que é a galera que pensa como combinar os looks dentro da loja. A gente está fazendo um trabalho de formação desses profissionais dentro da favela. E o outro
é que a gente estava falando aqui agora há pouco de relevância, de conteúdo. Então, como eu posso construir conteúdos na linguagem, no formato da galera das comunidades, para poder conversar melhor com essas pessoas? O que você falou é um fato. Em muitas dimensões a gente conhece pouco o que de fato é o modo de pensar, o modo de agir dentro dessa comunidade. Então, eu acho que tem um zilhão de oportunidades, concordo super com o que você falou, Cris. Bom, chegamos ao final aqui, né? Você quer fazer um encerramento? Acho que para encerrar, como a gente está falando do futuro da internet, até dar mais um exemplo aqui, não sei também se na favela como é que está isso, mas lá, por exemplo, no Sertão, o Magazine Luiza fez um investimento alto, levaram fibra para o Sertão e tem uma área tecnológica que hoje, assim, era impensável, né? Que eles conseguem acessar a internet, com isso eles conseguem ter mais acesso ao que está acontecendo no mundo todo, a sonhar mais, e a ideia é levar para eles, por exemplo, oportunidades até de que eles possam, do mesmo jeito que em outra esfera tem a pessoa que sonha em estudar fora do país, e a gente tem várias empresas, empresários que investem em algumas pessoas, tem algumas pessoas que viram estudar e ter uma oportunidade do primeiro emprego aqui em São Paulo é muita coisa. Então, acho que isso da internet é um investimento que vale muito fazer. O Celso tem dado passos, mas eu acho que se ampliar isso, como você mesmo falou, foi muito interessante ver que eles buscam conteúdo, informação, as pessoas querem informação. Eles podiam ter comprado algo mais, né, algo mais, sei lá, de consumo mesmo, mas não, eles foram buscar algo que vai ajudá-los na educação, né? Então a educação acho que é a chave aí de tudo e do crescimento do nosso país, e das pessoas e das corporações. Bom, chegamos então ao final. Eu lembro que as nossas próximas agendas são 29/11, a 7ª Galeria de Notáveis, no Hotel Rosewood, no dia 7/12, o evento Perspectivas 2023. Essa é a nossa edição número... Tanto Perspectivas como Galeria de Notáveis é o 7º ano, foram as duas primeiras iniciativas nossas, então vai ser muito bom receber vocês lá no Galeria. Alfredo, Bruno já estiveram com a gente, algumas pessoas daqui, e é um momento onde a gente também, próximo do fim do ano, de confraternizar um pouco, por isso a gente faz um almoço, algo que as pessoas tenham mais oportunidade de trocar, né? Que a gente percebe aqui que às vezes a gente quer correr muito com as nossas agendas e quando encontra algumas pessoas diferentes surgem oportunidades e novas ideias. E o Perspectivas esse ano ele vai estar um pouco mais animado, né? Com pós-eleições e com tantas polarizações e dúvidas, mas a nossa ideia é trazer a perspectiva de uma maneira bem real, né? Porque aqui a gente tem um exemplo de pessoas que a gente está preocupado em melhorar, não só as nossas empresas, mas deixar algum legado, melhorar as pessoas, melhorar a vida das pessoas. Então acho que a gente está realmente preocupado em entender a macroeconomia, a política e todo o entorno, mas de uma forma positiva, né? Vamos olhar para frente, as eleições terminaram e agora nossa meta é continuar crescendo, gerando oportunidades, empregos e melhorar a vida de todo mundo. Isso aí, então, muito obrigado a todos e a gente se vê no Galeria de Notáveis.